Abra sua Bíblia comigo lá em Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 15 até o versículo 19. Efésios, capítulo 1, verso 15 ao 19. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele nos chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Oremos. Senhor, mais uma vez te damos graças pela tua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz, ela é mais poderosa, ó Deus, do que uma faca de dois gumes, uma espada que pode atravessar, dividir a alma e o espírito. Senhor, muitas vezes nós precisamos que a tua palavra cause divisão em nós, nos transtorne por um momento, nos tire do eixo, provoque o nosso coração, provoque as nossas mentes, para que então possamos nos moldar ao perfil da tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a tua palavra nesta noite. Usa do teu Espírito, ó Deus, para falar ao meu coração, no coração dos meus irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Quero compartilhar com vocês esses versículos de Efésios e pensar um pouquinho sobre aprendendo com o exemplo de outros. Essa é a ideia que nós temos aqui nesse texto, tá? Sempre é possível aprender com exemplos de outras pessoas, sempre. Eu acho interessante porque a Bíblia, ela tem exemplos bons e ruins. Eu, se fosse Davi, ele ia ficar muito chateado com Deus, porque ele colocou umas coisas da vida de Davi ali que não precisava estar na Bíblia. Podia fazer uma camaradagem e tirar um pouco daquelas coisas. Outros líderes também, tem algumas coisas na Bíblia que você olha e fala, puxa vida, né? Como Deus deixou aparecer tanto erro, podia ter dado uma ajudazinha. Esquece isso aí, não ponha isso. Mas Deus mostra, a Bíblia ela é um relato fidedigno da vida de alguns homens de Deus. E dentro dessa vida dos homens de Deus, ele tem coisas boas e coisas ruins. Ela tem bons exemplos e maus exemplos. E a gente pode aprender com os dois. Os bons exemplos são para ser seguidos e os maus exemplos são para não ser copiados. É assim que a palavra de Deus é. Ela ensina para mim o que fazer e o que não fazer, o que imitar e o que não imitar. Então hoje eu queria, olhando nesse texto de Efésios, ver um bom exemplo vindo dos cristãos da igreja. Então eles têm alguns exemplos bons para nos dar, e também o próprio apóstolo Paulo, que está escrevendo para eles, tem um exemplo bom para nos dar. E eu queria te convidar, meu convite é que nós hoje sejamos aprendizes nessa noite desses exemplos. Então vamos aprender com o exemplo de outros, ok? Primeira coisa que eu queria que você e eu aprendêssemos nessa noite: o exemplo de fé em Jesus. Versículo 15, na primeira parte, é muito claro. Paulo diz: por essa razão, e aí ele diz, desde que ouvi falar
da fé que vocês têm no Senhor Jesus. Então chegou aos ouvidos de Paulo como era a fé dos Efésios, como andava a fé dos Efésios. Uma fofoca santa, um lado bom. Paulo soube o que estava acontecendo com eles. Paulo soube como eles estavam vivendo. Alguém contou para Paulo o que eles estavam fazendo, a maneira deles agir. Então o primeiro exemplo que nós temos aqui é que os cristãos de Éfeso eram dignos da gente copiar a fé deles. Agora, essa fé que Paulo relata aqui é a fé que nós podemos ver. É uma fé que é transmitida através do comportamento cristão. Eu não consigo saber o que você crê se você não falar, mas eu consigo saber o que você crê se eu olhar a tua vida, se eu tiver a oportunidade de ver o seu testemunho. Então neste momento eu tenho condições de saber o que você crê. Então Paulo diz: eu ouço, as pessoas vêm me falar da maneira como esta igreja pronuncia a fé de Jesus, como eles vivem a fé em Jesus, como eles andam na fé de Jesus. Então Paulo está no primeiro momento muito grato por isso. E eu queria pensar com vocês como que é a questão da nossa fé. Talvez aqui o texto Paulo não fala como que era essa fé. Paulo só elogia, mas ele não entra nos pormenores dizendo: olha, eu estou feliz porque eu estou ouvindo aí da fé de vocês, que vocês têm uma vigília de oração aí, que vocês fazem isso, que vocês fazem aquilo. Paulo não cita nada. Então eu queria entender o que é fé, o que é viver a fé segundo as Escrituras. E provavelmente era isso que Paulo via ou ouvia falar dos irmãos ali em Éfeso. Vamos ler um texto que pode ajudar a gente? Tiago capítulo 1, versículo 22 a 27. Vamos ver como é que a gente pode dar esse exemplo de fé. Tiago 1, 22 ao 27. Tiago escreve: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Primeira coisa que nós vamos aprender com relação à fé: como é que eu vou dar um exemplo de fé aos outros, assim como Paulo diz que a igreja de Éfeso é um exemplo. Eu só vou dar um exemplo de fé às pessoas quando a fé deixar de ser um discurso e passar a ser algo prático na minha vida. Então Tiago é muito claro em dizer: olha, essa é a fé. Não sejam somente ouvintes, mas sejam praticantes. Porque se vocês forem só ouvintes, vocês estão enganando a mãe e o pai de vocês. Não é? Está escrito aí na sua Bíblia? Vocês estão enganando quem? Estão enganando o pastor. Eu não engano o pastor direitinho. Ele pensa uma coisa, mas eu sou outra. Não, eu engano meu marido. Meu marido acha que eu sou uma mulher. Eu engano a minha esposa. Na hora que ela não está por perto, eu faço tudo o que ela não deixa eu fazer. Faço mesmo. Põe o pé na mesa do centro sem uma boa. Tira a sandália e fico mexendo assim. Eu faço, sou desobediente à minha esposa. O Tiago não diz uma coisa ou outra a respeito disso. Ele diz assim: ó, vocês estão enganando vocês. Vocês não estão enganando o vizinho. Vocês não estão enganando a mulher, vocês não estão enganando o marido, vocês não estão enganando seus pais, vocês estão enganando a si mesmo, porque vocês não são praticantes. Vocês estão ouvindo a palavra, mas a palavra não tem causado transformação na vida de vocês.
E quando a palavra não desce para o coração, e quando a palavra não consegue ser transmitida em atos, em ação, ela simplesmente é invalidada, porque ela ficou no discurso, porque ela ficou na hipótese, porque ela ficou na vontade, porque ela ficou no alvo, porque ela ficou distante. É como o amor platônico. Eu amo, mas aí não alcanço isso nunca. Às vezes a nossa fé é assim. Nós até ouvimos da Bíblia, nós até lemos a Bíblia, nós até conhecemos a Bíblia, mas nós não vivemos. Nós não praticamos. Nós não permitimos que ela se transforme em um testemunho. Versículo 23: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo se esquece a sua aparência. Não sei se tem alguém aqui que é meio narcisista, que gosta do espelho. Tem gente que perde tempo, fica lá, olha, essa ruga é nova, preciso usar algum produto, né? Eu estou sentindo que está caindo mais uns fiozinhos aqui na frente, e fica lá tentando tampar, ou faz igual o Alexandre, põe a franjinha para frente assim, para tapear. Mas Tiago diz assim: olha, se você olha lá no espelho e você sai e você já não lembra mais, você é como aquele que ouve a palavra e sai da frente da palavra e não lembra mais da palavra, se esquece. Aqui no culto você fica: nossa, Deus falou no meu coração, foi ministrado, impactado, até chorei, pastor. Mas dura 35 minutos, saiu lá fora, acabou. Ela não traz uma nova vida. Então aquele que ouve a palavra e não pratica, é como alguém que vai na frente do espelho, se olha por um momento, sai e esquece. De nada vale. Versículo 25: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, de novo, engana-se a si mesmo. Não engana outra pessoa, não. Não engana o vizinho, engana-se a si mesmo. E Tiago é duro ao dizer: a religião, a sua religião, não tem valor algum, é desvalorizado, não consegue ser como os irmãos em Éfeso, onde as pessoas ouviam falar da fé que eles viviam. Se alguém fofocar de você para outra pessoa, o que ela vai ter para falar da tua vida? Você já pensou nisso? O que as pessoas, olhando para a minha vida, para a sua vida, vão falar para as outras pessoas? Porque elas vão falar aquilo que elas estão vendo, a não ser um mentiroso que vai inventar. Mas aquela pessoa que for justa, ela vai olhar para a tua vida e ela vai dizer aquilo que ela está vendo na tua vida. E Paulo ouviu falar que os efésios eram umas pessoas que davam exemplo de fé. Como tem que ser a minha fé? Versículo 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: ir à escola dominical todo domingo e todo culto à noite, e não faltar nos ecoe na terça-feira.
Está escrito aí? Não? Escreve no outro caderninho do lado, porque essa ideia é boa. Mas não é isso. A religião pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. 3 coisas, irmão, que Tiago diz aqui para a gente fazer, que vai dar testemunho da nossa fé. É a nossa preocupação com aqueles que precisam. Será que eu tenho me preocupado com os que precisam? Será que eu olho para as pessoas que necessitam e eu digo, puxa, eu preciso ajudar, eu preciso fazer alguma coisa, eu posso dar minha parcela de contribuição a isso? Não porque eu sou obrigado, mas porque é um retrato da minha fé. Simples assim, expressão da fé. Ah não, agora o pastor falou, amanhã eu vou atrás de um órfão e de uma viúva. Não, isso tem que ser uma coisa natural, uma preocupação natural. E não é só isso. Terceira coisa, não se deixar corromper pelo mundo. Quantas vezes o nosso testemunho é ruim porque o mundo nos corrompeu e nós já não sabemos mais agir como a palavra de Deus, que nós estamos tão impregnados das coisas do mundo que nós agimos segundo as coisas do mundo, os conselhos do mundo, as atitudes que o mundo tem, as opiniões que o mundo fala. Então nós vamos atrás destas coisas e nós nos perdemos na hora de manifestar a nossa fé, porque nós estamos na verdade manifestando as coisas do mundo que há em nós. Ainda Tiago, capítulo 2, versículo 14, ele diz assim, capítulo 2, versículo 14: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas, do alimento de cada dia, e um de vocês disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bom. Até mesmo os demônios creem e tremem. Qual é a nossa responsabilidade com a fé? Os éfesos entenderam que a fé deles era para ser mostrada. A fé deles era para ser evidenciada. E não era só para fazer parte de um discurso, de alguém que diz que tem fé. Então Tiago usa isso aqui para ilustrar. Você está me dizendo que tem fé? Eu digo, prova para mim a tua fé, porque eu não estou vendo. Mas eu vou te dizer que eu tenho fé através das minhas obras. As minhas obras vão denunciar a minha fé. Qual é a perspectiva que nós temos com relação à nossa fé? Não, pastor, eu creio. Tá bom, amém. Como as pessoas estão vendo que você crê? Como que ela está se tornando um exemplo para aqueles que estão olhando você? Novamente, acho que eu falei isso aqui a semana passada. Paulo escreve aos Coríntios dizendo, vós sois cartas escritas por Deus. O que as pessoas estão lendo através da minha vida? O que as pessoas estão lendo através da sua vida? Paulo diz, eu escuto, eu ouvi dizer da fé que vocês têm em Jesus. Será que as pessoas também estão ouvindo a mesma coisa a respeito de nós?
Será que lá na escola, no teu ambiente, as pessoas olham para você e dizem: eu sei que você crê em Cristo? Será que lá no seu ambiente de trabalho as pessoas estão falando que você é um cristão? Será? Será que elas estão conseguindo enxergar o exemplo de fé que você tem em Jesus no momento do seu dia a dia, na sua vida? Paulo nos convida a pensar a respeito do exemplo da fé em Jesus, porque ele ouviu falar que os efésios faziam direito. É um bom exemplo a se seguir. Então sejamos motivados por Tiago, que diz: olha, não seja só ouvinte, mas pratique a fé de vocês. Segunda coisa, irmão, que eu vejo nesse texto, aprendendo com o exemplo de outros, o exemplo de amor que eles tinham com os irmãos. Ainda no versículo 15, na parte B, ele diz: e do amor que demonstram para com todos os santos. Achei interessante porque a tradução NVI diz: do amor que vocês demonstram. Demonstrar é algo então que outro pode ver. Novamente, o amor não é um discurso, mas o amor está sendo visível. Eles estão olhando, eles estão vivendo esse amor, eles estão contagiando uns aos outros com esse amor. E o amor está sendo parte dessa igreja. E olha que interessante, é onde Paulo diz que esse amor se manifesta. O amor que demonstra com todos os santos, não era só na panelinha deles ali, mas todos os santos eram contagiados e viam o amor, viam o amor na prática. Havia uma demonstração do amor de Deus. O termo que Paulo usa, amor, que é demonstrar para com todos os santos, é um termo que você consegue enxergar o amor na prática. E eu me lembrei que Paulo escreve a outra carta aos Romanos, falando sobre como deve ser o amor. Eu queria que você abrisse comigo Romanos 12, porque novamente em Éfeso ele diz que ouviu falar da fé e ouviu falar do amor que eles demonstram, mas ele não diz como que os Éfesos demonstram amor. Mas talvez em Romanos 12, 9 a 11, nós vamos entender. Primeiro, Romanos 12, 9 a 11. O amor deve ser sincero. Odeie o que é mal. Apegue-se ao que é bom. Então nós já temos algumas coisas aqui. Como é que o amor é demonstrado? O amor é sincero. O amor odeia aquilo que é mal. E o amor apega aquilo que é bom. O que mais? Versículo 10. Dediquem-se a si mesmo. Não está aí na sua Bíblia? Tem certeza? Dediquem-se uns aos outros com um amor fraternal. Fraterno. Já ouviu falar em fraternidade? A ideia de fraternidade é isso. É ajudar o outro naquilo que ele precisa. É auxiliar o outro naquilo que eu tenho, ele não tem. É partilhar. É estar junto com fraterno. Aí ele continua no versículo 10. Prefiram em honra vocês mesmos que os outros. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Olha como o amor é vivido. Olha como o amor é posto em prática. Quem é mais importante na minha vida? O mais importante na minha vida é o outro. Não sou eu. Eu estou planejando trazer aqui um estudo para vocês sobre eu sou o terceiro. Nós vamos sentar aí, provavelmente ano que vem, na escola dominical, nós vamos aplicar esse curso. Eu sou o terceiro. Que a ideia é o seguinte: quem é o primeiro?
Deus é o primeiro. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Quem é o segundo? O próximo é o segundo. Amarás o teu próximo. E aí quem é o terceiro? Como a ti mesmo. Então essa ideia ela precisa viver na prática. Eu amo a Deus, eu amo o próximo e depois eu amo a mim mesmo. E o que nós temos feito na nossa modernidade é aquela musiquinha: eu me amo, né? Não posso mais viver sem mim. Conhece o corinho? É isso que nós estamos vivendo hoje em dia. Eu me amo tanto, eu me quero tanto, eu quero tantas coisas para mim, que Deus cuida de si mesmo, eu não preciso de nada, né? E o irmão lá, ema. Você já sabe a riminha, né? Cada um com o seu problema. A ideia é reverter a posição e entender o amor de Deus na prática. Honrem, dediquem-se aos outros. Sai de fora desse projeto umbiguista que às vezes a gente tem. Tudo gira em torno de mim. Eu sou o centro das atenções. Cuidado de mim. Ninguém liga para mim, ninguém olha para mim, ninguém fala comigo. Eu sou o coitado do coitado. E eu estou olhando tanto para mim que eu esqueço de olhar para os outros. Versículo 13: compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Novamente o que Tiago diz: se alguém chega para você e diz, estou precisando de alguma coisa, e você faz aquela oração bonita e diz, vai em paz, irmão, alimente-se, faz, Deus vai ser na sua vida, aleluia, dá até uma sapateadinha, põe a mão na cabeça do camarada e manda ele embora. Tiago diz, que adianta isso, irmão? Põe a mão na carteira, rapaz. Põe a mão na carteira, irmão, o que você está precisando? Está passando fome? Não vai passar. Irmão meu não vai passar fome. Deus abençoe. Continua orando. Deus vai abrir a porta, irmão. Vai na fé. Fica firme. Desiste não. Quando tiver com fome, toma um copinho d'água que passa. Versículo 16. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos vossos próprios olhos. Estejam dispostos. Estejam abertos para andar com aqueles que realmente precisam, que necessitam da sua presença. 17. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Tem irmão que tem uma memória, né? Você pisou no pé dele no dia 6 de janeiro de 1994. 10 anos depois, você vai conversar com ele e diz, irmão, você lembra que no dia 6 de janeiro, você pisou no meu pé? Então toma. Ele guarda, ele paga o mal com o mal. Ele quer destruir, ele quer causar intriga, ele quer... Não, eu não posso. Já viu a história, eu não levo desaforo para casa? Tem crente que vai no peito, não pastor, eu sou crente, mas desaforo para casa eu não levo. Irmão, então vai na cruz, porque a cruz é o maior exemplo de desaforo. E é lá que Jesus mandou a gente se identificar. Lá. Esses dias eu vi um vídeo, esses dias não, faz um tempinho, do Thales, dando uma entrevista dizendo que o filho dele, se apanhar na escola, chegar em casa, ele apanha, porque ele tem que ser homem e tem que resolver os problemas dele. Se bater nele na escola, ele tem que
Dá umas bolachas também, porque pode ser crente, mas não pode ser trouxa. Nossa, que teoria legal. Será que é do Piaget essa? Porque de Jesus não é. Não é esse Jesus que eu conheço. E tem irmão que na igreja é a mesma coisa. Não, ele fez o mal para mim, pastor. Você acha que eu vou deixar isso barato? Não. Estou só esperando a hora. Deixa ele comigo. Na curva eu pego ele. É lá mesmo. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Se você não sabe o que é pôr amor em prática, irmão, lê Romanos 12 na tua casa de novo, de joelho em cima do milho, em oração, em jejum, clamando pelo amor de Deus. Senhor, me faz viver isso, porque é isso que é viver o amor. A prática do amor é algo que extrapola eu dizer que amo. Paulo diz: eu ouço que vocês demonstram amor a todos os santos. As pessoas estão contagiadas pelo amor que vocês têm. E às vezes o nosso amor é nosso mesmo, fica só para mim. Ou para minha família. De vez em quando eu divido com a minha família. Aí fica dividindo muita gente, que senão acaba, né? Pense nisso. A igreja de Éfeso era um exemplo de amor para com os irmãos. E por último, o exemplo de oração de Paulo. Gente, esse é o último exemplo que nós vemos aqui nesses versículos. Paulo na sua prática de oração pelos irmãos. Ele começa a falar o porquê ele vai orar no versículo 16. Então ele diz: não deixo de dar graça, mencionando-os em minhas orações. Olha algumas coisas que o apóstolo Paulo vai orar pela igreja. Ele vai começar a dizer aos irmãos pelo que ele está orando. Hoje nós já tivemos aqui um bom momento de oração. Que tal você falar para alguém que você orou por ele? Pode ser uma boa experiência para começar um contato para evangelizar. Olha, nós estávamos na igreja domingo e eu lembrei de você. E eu orei por você. Não é? Você fala tanta bobagem, compartilha tanta coisa inútil no Facebook, vai lá no papinho com ele. Fulano, eu orei por você domingo na igreja. Não precisa dizer que é porque ele é católico, você orou para Santa Caína, nada disso. Não fala isso. Diz que você orou por ele. Estávamos no culto, lembrei de você e orei por você. Pelo menos um muito obrigado você vai começar a ouvir. E quando você convidar ele para fazer alguma coisa, ele vai lembrar disso, vai ser grato, vai dizer: olha, ele orou por mim. Paulo está dizendo: irmãos, eu oro por vocês. Mas aí Paulo fala também por que ele ora. Eu queria aprender com Paulo, vou orar hoje, irmão. De vez em quando ele faz umas orações mequetrefe, né? Oraçãozinha mequetrefe, a gente ora porque tem que orar. A gente às vezes não sabe o que orar. Tem gente que fala assim: pastor, não sei, cara, não sei o que orar. Vai ler a Bíblia, irmão. Cria vergonha na cara, vai ler a Bíblia. Você vai descobrir um monte de coisa que você tem que orar. E aqui Paulo vai ensinar a mim e a você a orar. A primeira coisa que ele diz que ele está orando, versículo 17: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e espírito de revelação. Faz uma oraçãozinha rápida para o seu irmão aí do lado. Fala: irmão, que Deus te dê espírito de sabedoria e espírito de revelação. Fala para o teu irmão, é uma oração que você vai fazer por ele agora. Que Deus te dê, meu irmão, espírito de sabedoria e espírito de revelação, em nome de Jesus. É uma oração. Aí você fala: não vou orar, pastor, porque eu não sei nem o que é isso. Vai que é pegadinha, não? Vai orar. É bom.
O que Paulo quer dizer com isso? Primeiro, espírito de sabedoria. Em Colossenses capítulo 2, versículo 3, Paulo diz: toda a sabedoria está escondida em Cristo. Toda a sabedoria, não é um pouco de sabedoria, mas toda ela está escondida. E eu preciso de sabedoria. A sabedoria, irmão, é a capacidade de discernir a verdade e a colocá-la em prática da maneira correta. Eu disse hoje de manhã na escola bíblica dominical, começa às 9 horas, todo domingo, um bom lugar para se estar, propagandinha, que a sabedoria, estava na revista, né? A sabedoria é você colocar as coisas da maneira correta. Eu disse que tem muita gente que tem conhecimento, mas não tem sabedoria, porque ele sabe aquilo, mas na hora de executar é uma tragédia. É uma tragédia. O sábio não, o sábio sabe e ele executa muito bem. Então nós vamos pedir sabedoria a Deus, porque às vezes a gente tem conhecimento e age da hora errada, da maneira errada, da forma errada, com a pessoa errada, e depois a gente vai colher o quê? Só tranqueira na vida. Por quê? Por falta de sabedoria. E Tiago capítulo 1, versículos 5 e 6, ele nos anima. Ele diz: quem precisa de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus. Por quê? Porque toda a sabedoria está escondida em Cristo. E se você pedir a Deus, o texto de Tiago diz que Ele vai dar sabedoria. Sabe por que Deus quer que você seja uma pessoa sábia? Se você não sabe, eu vou te dizer agora. Deus deseja que todo homem e mulher seja sábio. Sabe por quê? Porque o princípio da sabedoria é temor a Deus. Deus quer que todo homem o tema. Então Deus quer que você e eu sejamos sábios, que nós andemos em sabedoria, que nós ajamos com sabedoria. E se nós queremos isso, nós precisamos orar, que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e espírito de revelação. E o que é revelação, irmão? Revelação é Deus trazer a nós aquilo que nós não conseguimos entender pelo nosso próprio conhecimento. Tem alguma coisa que no meu próprio conhecimento eu consigo saber. Agora tem coisas que aquilo está encoberto aos meus olhos. Eu não conheço. Então eu preciso dizer: Senhor, eu preciso agora de revelação. Traz revelação sobre esse texto, sobre essa causa, sobre esse assunto. Eu preciso. Gente, nós podemos orar isso, nós devemos orar por isso. Deuteronômio 29 diz: as coisas ocultas pertencem a Deus, mas a quem Ele revelou pertence a nós. Então nós precisamos orar para que Ele nos revele. Muitas vezes você está lendo a palavra de Deus e você não compreende a palavra de Deus, você não entende a palavra de Deus, e o Espírito Santo, o autor da palavra, está do teu lado, irmão. Ore. O Espírito Santo me revela. Eu preciso aprender mais da tua palavra. Eu preciso ser instruído pela tua palavra. O que nós fazemos é: não entendi hoje, fecha a Bíblia e vai fazer outra coisa. Empinar pipa. Não entendi muito hoje a Bíblia, vou empinar pipa agora. Espírito de sabedoria e revelação. Olha isso sobre a sua vida, sobre a vida dos seus irmãos. Clame ao Senhor. Outro exemplo, no versículo 18, Paulo orando, ele diz: para que conheçam a esperança que vocês foram chamados. Estranho Paulo falar isso para uma igreja, né? Mas você sabia que tem muito crente que não conhece a esperança que Deus tem para a vida dele? E ele não entende que essa esperança que Deus tem para a vida dele é o propósito final de Deus para a vida dele.
E ele deixa toda a vida dele de lado porque ele não compreende o final. E eu achei interessante o texto lá de Paulo aos Romanos, porque ele explica para mim e para você qual é essa esperança. Ele revela para nós, Romanos 8, do versículo 18 em diante. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que está a ser revelada a nós. Então, Paulo está dizendo para mim e para você que nós temos, sim, sofrimentos atuais, mas que o que nos espera é uma glória que será revelada. Versículo 19: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Você acredita que até a natureza, as árvores, os rios, os mares, os peixes, os seres viventes que Deus criou, todos eles almejam o dia em que Deus vai revelar os filhos dele? A terra tem esperança por nossa causa, porque nós cremos em Jesus, e um dia nós seremos revelados, e a história vai ser mudada, não porque eu sou bom, mas por causa de Cristo. Versículo 20: pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade de quem? Dos filhos de Deus. Ele continua: sabemos que toda a natureza criada, olha a expressão, geme até agora, como em dores de parto. Irmãos, vocês entendem disso, não é? Olha a expectativa da natureza. Ela geme como uma mulher que está dando a luz, esperando a manifestação dos filhos de Deus. E aí Paulo diz: mas não é só isso, não é só a natureza. Ele diz no versículo 23: e não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Versículo 24: pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Paulo ora, irmãos, pela igreja de Éfeso, para que eles conheçam essa esperança que eles foram chamados, e que isso seja uma energia no coração deles, que os motive a persistir na caminhada, a passar um momento de tribulação, que os nossos sofrimentos presentes não serão comparados em nenhum momento com a glória que o Senhor tem para nós, está por vir. É isso que precisa motivar a minha vida cristã. A minha vida cristã não pode ser motivada por uma ação passageira. Não, eu estou passando por um momentinho agora ruim, mas semana que vem eu estou de novo bem. Não é essa a sua esperança. A sua esperança é que se na semana que vem você não estiver bem, vai chegar um dia que você vai estar melhor do que todos. Vai chegar um dia em que as riquezas da glória do Senhor serão reveladas a você. E essa expectativa que tem que brotar no meu coração, a natureza que nos cerca, ela geme como alguém que está dando a luz, esperando esse dia chegar, porque ela quer ser liberta da escravidão que ela foi posta. Queridos irmãos, o meu coração e o teu coração tem que ser motivado pelo conhecimento da esperança que temos
em nosso Senhor Jesus Cristo. Se a minha esperança for essa, bíblica, nenhum outro tipo de situação neste mundo vai conseguir tirar o meu coração e a minha fé de Jesus. Outra e última coisa que o apóstolo Paulo ora, que eu achei muito interessante, versículo 19, ele ora: e a incomparável grandeza do poder. Gente, Paulo ora para que os efésios conheçam a incomparável grandeza do seu poder, do poder de Deus que opera em nós. Leia comigo Efésios 3:20. Paulo falando ainda desse poder: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua no meu vizinho, no vizinho da frente, do lado de trás. Onde atua o poder de Deus, irmão? Não diga em nós, não. Em nós pode ser o outro lá. O poder de Deus, a grandeza do poder de Deus atua em você. Amém? Você perdeu a oportunidade de falar amém agora. É em você que Deus atua. É na tua vida, é na tua estrutura, é naquilo que você é hoje. Não é o que você vai ser amanhã, mas é naquilo que você é hoje. O poder de Deus atua em você. Ah, pastor, mas eu sou tão lelé da cuca, eu sou tão ruinzinho. É nesse ruinzinho, nesse lelé da cuca, nesse incapaz que você se acha, é nele que o poder de Deus opera. É em mim, é em você. E Paulo diz: Senhor, que essa igreja compreenda a grandeza do teu poder. Queridos, a gente já caiu de joelho e orar: Senhor, nos faz compreender a grandeza do teu poder que opera na minha vida. Porque ele opera, ou a palavra de Deus é mentirosa. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 4 a 13, tem um texto que você começa a ler e começa a chorar. Eu não gosto nem de ler, esse texto desanima. Paulo começa a dizer as lutas dele. Ele começa a citar. E ele vai chorar as pitangas todas dele. Mas ele termina o texto de uma maneira tão interessante. Ele diz: ao contrário, como servos de Deus, recomendamos de todas as formas, em muita perseverança. Aí começa: em sofrimentos, privações, tristezas, açoites, prisões, tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir, em jejuns, em pureza, conhecimento, paciência, bondade no Espírito Santo e no amor sincero. Aí na palavra e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos como enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Irmão, fala a verdade. Qual é a nossa expectativa para essa vida? É que nada da miséria que caiu nas costas do apóstolo Paulo, Deus nos livre, misericórdia, que fique só para ele. Eu não quero. E a gente fala: Senhor, eu não vou aguentar andar na fé, porque eu estou sofrendo. Ah, irmão, tá não. Não está sofrendo. Você pode estar com crise, mas não há sofrimento nenhum para quem está em Cristo. Se a nossa cabeça estiver em Cristo, tudo isso
Paulo tirou de fichinha. Por que ele tirou de fichinha? Você sabe por quê? Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 10, Paulo explica. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Paulo está de joelho dizendo: Jesus, que essa igreja conheça a incomparável grandeza do teu poder que opera em cada um deles, que os faz forte no meio das tribulações, que os faz aguentar as opressões, a tirania e a adversidade, porque aquilo que está em nós é muito maior e nos dá muito mais força do que qualquer força humana que nós possamos pensar nessa vida. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Que o Senhor nos faça conhecer a grandeza, a incomparável grandeza do poder dele que opera na nossa vida. Amém? Quero concluir dizendo o seguinte: os exemplos dos cristãos em Éfeso e o exemplo da oração do apóstolo Paulo devem nos motivar a agir da mesma maneira que eles, da mesma forma. Nós precisamos compreender que Deus quer que cada um de nós manifeste a fé, que cada um de nós demonstre o amor, que cada um de nós sejamos homens e mulheres que orem por coisas tão importantes como o apóstolo Paulo orou nessa carta, para que Deus aja em nós e nos nossos irmãos para a sua glória. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, porque ela é viva, ela é operante nas nossas vidas, e ela nos trouxe hoje exemplos magníficos que eu preciso para a minha vida, que os meus irmãos aqui precisam para a vida deles. Eu oro para que o Senhor nos ajude a viver essa fé como os Efésios, a amar como eles e a orar como o apóstolo Paulo orava. Cria isso em nós. Ajuda-nos a não ser só ouvintes, mas praticantes dessa orientação através da tua palavra. É o que te pedimos. No nome de Jesus. Amém.